Olá a todos, então vamos lá, bem-vindos ao Espaço Docente Aprendiz, aqui ó, então tá aqui ó, a gente fazer a nossa chamada dessa maneira assim, como se você tivesse, vamos dizer, atuando em sala de aula, né, e que você faz aqui as apresentações. Então tá aqui ó, Espaço Docente Aprendiz, parceria com Aula 100, né, então nós vamos ver aqui o assunto sobre Albert Einstein, né? Então vamos aprender um pouco mais, né? Com o uso do recurso aqui enciclopédia, vamos saber um pouco, vamos dizer assim, dos bastidores a respeito do Albert Einstein, né? Que todos vocês, a maioria conhece, quando se fala em Albert Einstein, se associa com a teoria da relatividade. Isso aí para quem faz um estudo mais profundo, se dedica mais ao estudo de ciências, e que você tem aqui a fórmula, né, que é conhecida, que é essa aqui, né, que é a teoria, tá lá, relacionada entre energia e massa, né, aqui tem a velocidade da luz, né. Então vamos lá, o que acontece? Então, continuando aqui, né, tá lá, ó, tá aqui, tem aí o Espaço Docente Aprendiz, né, tá atuando aqui nas redes sociais, tá aqui, ó, direitinho, tudo, né, tá aqui, e a gente vai fazer, né, então o assunto é referente a termos assim falar a respeito do Albert Einstein. Ele, quando se lê de uma maneira muito superficial, ou então quando se fala muito sobre ele, sobre a vida pessoal dele, quando fala que, justamente que ele fala aqui no parágrafo, que ele fala assim, que ele era um mau aluno, né? Isso aí que fala, porque eu acho que era um mau aluno, por que ele era mau aluno? Aí começa a ter os julgamentos precipitados, que a gente vê nos comentários, né, em várias redes sociais, dizendo que o Albert Einstein, ele era indisciplinado, que dizia que não prestava atenção na sala de aula, e que ele era um aluno muito difícil. Então, isso aí são esses, vamos dizer, são esses julgamentos que a gente vê correndo por aí, né? Que a gente vê nos comentários, quando não se faz uma leitura profunda. Então, mas quando você vai lendo, né, a biografia, você vê, aqui no recurso enciclopédia, né, que a gente vê aqui, né, 2 páginas, você vê em 2 páginas, você tira muita coisa a respeito sobre Albert Einstein, né? Então é só para dar uma lida nesse primeiro parágrafo aqui, não vou estender, não vou ler, claro, não vou estender, ler tudo, pegar apenas as partes assim que mais destacáveis, né, e que deu um incentivo a elaborar essa apresentação aqui sobre Einstein, Albert Einstein, né? Então ele fala aqui, interessante, quando fala aqui no início do parágrafo aqui, ele fala assim, um velho de cabeleira branca e rebelde, né, com um bigodão felpudo a tomar-lhe boa parte do rosto. Então tá aqui, né? Tá lá. Aí, um velho de camisa esporte aberta no pescoço, né? Por baixo do pullover grosso e folgado. E tá aqui. Eis a recordação que o mundo guarda de um homem que, em seus 76 anos de vida, né, revolucionou a física e a filosofia da ciência e tomou lugar junto a Galileu e Newton, né, no hall dos maiores gênios da humanidade, né? Vamos dizer, quando você estuda Newton, relacionado lá, quando a gente estuda física, na unidade dinâmica, o estudo das forças, aí você tem a primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton, né? E aqui fala aqui a respeito do Galileu, quando falou a respeito que ele sofreu, né, quase ali uma inquisição, né, relacionado ao assunto de astronomia, astrofísica, ele dizendo que a Terra não era o centro do universo, que na verdade era o Sol, e que muitos discordavam do Galileu. Então ele sofreu quase uma penalidade por ter afirmado isso, de que não era a Terra que era o centro, né, de todo o universo, né, que rodava tudo em torno da Terra, na verdade era o Sol, né, e é assim, e por aí vai. E tá aqui, né, falando aqui, aí falava, mas bem pouco havia dessa imagem no jovem de 26 anos que, certo dia em 1905, entrou no correio de Berna, Suíça, e despachou um envelope endereçado à revista Anais de Física, né? Aí tá lá falando, né, aqui tudo sobre
né? Essa parte aqui de prêmio Nobel. E então tá aqui. Vamos ver aqui, ó. Tá lá, né? Tá aqui, vamos ver. Aqui tá mostrando uma ilustração que fala: reprodução de uma fotografia do eclipse solar ocorrido em maio de 1919, que praticamente confirmou as anteriores afirmações de Einstein sobre o desvio dos raios luminosos, né? Então tá lá, que mostra... Aqui está mostrando o eclipse solar. Você vai fazer uma interpretação aqui. A ilustração está mostrando aqui que justamente anos mais tarde, quando foi estudado o eclipse solar, então vamos dizer, os cientistas, né, vamos dizer assim, na década de 70, 80, quando estudou mais a respeito, né, dos eclipses solares, quer dizer, apenas confirmou aquilo que o Einstein havia falado antes, né, na época dele, né, lá em 1919, porque aqui fala que o Einstein, ele faleceu aqui à esquerda, Albert Einstein, né, aí o eminente físico do século XX, né, nasceu em 1879 e Princeton, ele faleceu em 1955. Então, no período nessa faixa aqui, né, e no período de vida, né, de cientista, né, ele não tinha os recursos para poder estudar o eclipse, né, de como é que ocorreu o eclipse. Então, ele baseava-se justamente nas hipóteses, né, e que mais tarde outros cientistas vieram e fizeram o experimento e confirmaram o que ele havia afirmado, né? É uma genialidade muito grande, né, para a época dele. Mas o que chama muita atenção aqui é justamente nessa parte que eu quero falar. Eu vou até usar aqui né, fazer aqui um pequeno resumo, né, que achei muito interessante, que fala aqui. Então vamos lá, vamos ver aqui. Então vamos lá, gente. Então vamos ver. Então, quando você vai fazer a leitura, quando se lê, né, um livro, uma revista, uma enciclopédia, o que acontece? Você vai... então existe, né, alguns trechos, né, que chamam a atenção e que incentiva, né, quando pessoas, né, se aprofundam muito numa leitura e quer fazer e compartilhar, assim como eu faço. Né, faço as leituras, faço umas complementações, né, do que se aprende nos assuntos, né, escolares, e aí quando você vai fazer uma leitura mais profunda em enciclopédias, né, que não ficar só se limitando aos livros escolares. Quando você vai lá ler o livro, aí você tem que fazer os exercícios, todas as atividades de fixação que você tem no livro escolar. Mas quando você vai ler uma enciclopédia, algo mais profundo, ou quando você vai ler outras referências bibliográficas para complementar aquilo que você aprende de uma maneira mais assim superficial, né, quando se está não só na escola, como também na universidade. Então, nas leituras mais complementares, mais profundas, é que você encontra trechos muito interessantes que despertam e que incentivam você a querer compartilhar, né, e também desvendar, vamos desmitificar. Nós temos que desmitificar algumas coisas que são publicadas, né, em comentários, e existem inverdades, né? Então a gente tem que colocar, vamos dizer, as verdades, né, os pingos nos is, né? Então vamos ver aqui, né? Vamos voltar aqui e ver como é que é. Vamos lá? Vamos ver aqui então, cadê? Então vamos lá. Então aqui, olha só que interessante que fala aqui, ó. Ele diz assim, ó. Ele era mau aluno, tá lá. Vamos ver. Era mau aluno? Vamos ver. Por que era mau aluno, né? Vamos ver como é que é aqui. Aí aqui está se referindo a onde ele estudava, né? Na região onde ele estudava, a escola. Então vamos lá. Aí fala assim: o prédio era velho, o professor era velho. E velhos eram os métodos daquela escola da cidade de na Alemanha Meridional, na cidade onde ele nasceu, né? Onde vivia a família Einstein. Tá aqui. Era preciso decorar. Então, olha só. O que acontecia lá na época dele, né? Então, o que tinha lá na época dele, quando ele estava estudando na escola lá da cidade onde ele nasceu? Na escola, tá dizendo que era preciso decorar, aceitar as verdades impostas. Quer dizer, se você aceita as verdades, né, então você não pode questionar.
Ah, não pode perguntar para o professor. Então é isso que acontece, né? E tá lá. Aceitar as verdades impostas. Então, se o professor ele fala que estava na época dele, né? Aceitar as verdades impostas. Está aqui, ó. Aceitar as verdades impostas, né? Conhecer regras, né? Nomes e datas, né? Jamais analisar. Então, o que era proibido? Então, era proibido, você não podia nem analisar, tá lá. O que mais diz aqui, ó? Você não pode desconfiar. Você não pode desconfiar. Você não pode duvidar. Tá lá. Você não pode duvidar, né? O que mais? Você não pode discutir. Você tem que apenas ficar calado, ouvir o que é transmitido pelo professor. Você vê naquela época, né? Então, colocando aqui a data, vamos colocar aqui a data, né? Ó, 1879, e aqui tá aqui até 1955. Então, só para ter, né? Ó, para ficar bem claro que eu estou falando numa época referente a essa faixa aqui, a esse intervalo de tempo aqui de ano, e que Einstein, aqui, ó, os seus anos de vida do Einstein, tá aqui, para deixar bem claro, né? Não estou levando para tempo atual, como agora, no século 21, tá bom? Então eu tô interpretando o que eu li aqui, tá aqui, ó. Aí, duvidar o porquê. Anos depois, o grande cientista Einstein, né? Lembrando os tempos do mau aluno, Albert, olha só, lembrando os tempos do mau aluno, hein? Dizia, educação é aquilo que fica quando se esquece o que ensinou na escola. Então, vamos dizer, o que acontece? Então, essa coisa de dizer que ele era mau aluno, né? Então, temos que analisar. O que acontece, né? Quando você fala que é mau aluno, tá lá. Aí pergunta, mas por que ele é mau aluno? Pronto, tem que questionar. Não pode ficar por isso. Ah, ele é mau aluno e acabou. Pronto, aí recebe má fama. O que acontece? Acontece o seguinte, vamos lá. Ele não aceitava essas condições aqui que eram impostas na escola, a metodologia, né? Então, tanto que ele fala assim, ó, depois do ensino secundário né, concluído mais pela obediência aos pais do que pelo amor ao sistema educacional, né? Então, o que acontece? Quando, digamos, então esse mau aluno, que era o Einstein, ele era um mau aluno por quê? Porque ele gostava de analisar, ele gostava de desconfiar, duvidar e discutir, né? Ele ouve uma coisa, chega aos ouvidos dele alguma coisa que ele aprendeu na escola. E se ele duvidasse, ele não poderia duvidar, era proibido duvidar. Pronto, tá lá. Então, na visão daquela escola, onde tinha que tudo aceitar e decorar, era datas, você tinha que decorar tudo. É a mesma coisa que um professor, quando ele está dando, por exemplo, aula sobre vitaminas, tá lá. Ele está dando aula sobre vitaminas. Pronto. Na disciplina de biologia. Então, o que acontece? Vamos falar sobre vitaminas. O que acontecia? Lá, há muito tempo, as provas, quando eram aplicadas as provas, né, lá na década de 60, 70, 80, e até hoje a gente vê por aí, né, que tinha que obrigar a decorar as vitaminas. Tinha que decorar a vitamina, aí cada vitamina, aí tá lá, você tinha vitamina A, vitamina B, aí tinha as variantes dela, né? B1, B2, B6, B9, B12, né? Aí você tinha a vitamina C, tinha a vitamina D, aí você tinha a vitamina K, tá lá. O que acontece? Aí você tem a vitamina E, pronto. Tem, né? Todas elas, vitamina aqui. Mas eu falo para vocês, mas por que que eu estou colocando logo direto A, B, C, D, K, E? Vamos dizer assim, eu coloco aqui porque eu memorizei, eu decorei. Não, é de tanto ficar falando sobre isso aqui que você acaba memorizando. E saber que a falta de vitamina, de cada vitamina, vai acarretar algum problema. Por exemplo, vitamina A você vai carregar cegueira noturna. Tá lá, cegueira noturna. Por exemplo, a vitamina K, não estou pulando não, tá? É só para colocar aqui, só alguns exemplos. A vitamina K
A falta de vitamina K, você vai ter deficiência de coágulo. Né? No sangue lá, você vai ter dificuldade de coagulação. Você tem, tá lá, vou colocar aqui, vitamina B, a C e a D, elas são muito mais conhecidas, né? Quando você tem um problema da vitamina, a falta de vitamina C, você pode ter um problema de falta de imunidade, imunidade, né? Baixa imunidade, deficiência no sistema imunológico, né? E você pode ter um outro problema que é o escorbuto, né? Tá lá. E, enfim, e por aí vai, né? Então, você acaba sabendo isso aqui de tanto você ficar lendo, você memoriza, você não decora. Decorar é bem diferente. Você tem que decorar uma coisa de maneira forçada, porque tem que fazer uma prova que eu tenho que tirar uma nota, né? Tudo bem, você vai decorar, de tanto você ficar decorando, mas você não entende realmente para que serve a vitamina, Você acaba decorando. Você vê o que a falta de metodologia faz, né? Faz você não entender o que realmente a vitamina faz, mas obriga você a decorar os tipos de vitamina, porque vai cair numa prova, você decorou tudo, aí vamos supor que você tirou 10. Você tirou 10, tá lá, tirou 10. Tirou 10, vai passar de ano? Vai passar, você vai passar de ano. Aí quando você passar de ano, você vai sair da escola, o que vai acontecer? Você vai sair da escola, qual é a consequência? Você vai sair da escola com uma metodologia que você aplicou a sua vida inteira de estudante, como um aluno decorador. É chamado aluno, né, decoreba, sei lá, posso chamar assim? Aluno decoreba, um aluno decorador, sei lá, será que é isso, decorador? Posso dizer assim, né? Que só decorou, vamos dizer. Então vou botar entre aspas, né? Porque decorador tem um outro significado. Decorar relacionado a pintura, relacionado a artes, né? Tudo bem, tá lá, um aluno decorador. Aí vai sair da escola, não aprendeu a analisar, não aprendeu a desconfiar, nem a duvidar, nem a discutir. Muitas vezes é culpa do aluno? Sim, o aluno pode ser culpado. O aluno ele pode ter culpa, porque se ele estuda numa escola, ou então quando ele está numa escola que tem um professor que ensina a analisar, desconfiar, duvidar e discutir, ensina a raciocinar sem precisar decorar, aí se o aluno não quer isso aqui, ele não gosta disso, se sente incomodado a usar esse tipo de metodologia aqui, essa forma de aprender, então se ele não quer, então ele é culpado, né? Agora vamos ver na versão do docente, né? Na parte do docente. Se o docente não ensina o aluno a analisar, nem desconfiar, nem duvidar, nem discutir, se ele não ensina, o que vai acontecer com aquele aluno? Ele vai sair da escola nunca sem saber o que é analisar. Ou seja, ele sai da escola sem saber, na verdade, o que é uma vitamina. Aí você leva para outras disciplinas. Ele vai sair da escola, aí vou botar outras disciplinas aqui. Você tem geografia, você tem história, tá lá. O que mais que você tem? Você tem, vou botar a língua portuguesa, tá lá, que eu queria botar na ordem aqui, mas eu vou botar assim. Aí tem matemática, tá lá. Você tem física, você tem química, né? Aqui, na parte das vitaminas, né? Aí que você tem biologia. Aí você tem sociologia. Você tem filosofia. Você tem artes. Você tem educação física. Qual a importância da educação física? É bom ter educação física na escola? Vou começar pela disciplina de educação física. Sim, porque a educação física, ela vai fazer você ter rendimento nos estudos, faz você se movimentar, você ter um condicionamento físico, para que, vamos supor, um aluno, então vamos botar aqui, então vamos lá, aí o aluno, ele vai, às vezes tem muitos assim, alunos que tem problema, né, assim, de um pouco de peso, um sobrepeso, né, então, obesidade, claro, você não precisa ter um sobrepeso para você ter um problema de respiração,
né? Uma falta de condicionamento físico pode acarretar um problema de você não ter uma boa respiração aeróbia, né? Que é por oxigênio. Aí, quando você faz a educação física, então você, além de fornecer um bom rendimento nos estudos, ele dá uma condição necessária para que, por exemplo, você vai estar no ponto do ônibus, aí você dá lá sinal no ponto do ônibus, e aí o ônibus ele sai, ele para fora do ponto, ou antes do ponto, aí o aluno tem que correr para pegar aquele ônibus. Então, se a escola não promove uma educação física, então os alunos vão ficar com uma falta vão sentir, né, uma fadiga, um cansaço mais assim, um cansaço precoce. Então, a educação física na escola ele dá um bom rendimento. É um tipo de linguagem que faz parte junto com artes e língua portuguesa. A educação física é uma linguagem corporal, né? Então, é isso que acontece, né? Então, tá vendo como é que a gente leva para o raciocínio? Pergunta, por que tem que ter educação física na escola, né? Então, é uma dessas justificativas que eu dei, né? Ele tem um bom rendimento nos estudos, né? Aí ele consegue ele consegue aprender mais, porque oxigena mais o corpo. Então, tem uma circulação sanguínea melhor, e quanto mais circulação sanguínea melhor, mais nutrientes chegam nos órgãos, e mais nutrientes chegando nos órgãos, o oxigênio, você vai ter mais oxigênio, vai queimar, libera energia, e você vai ter energia para fazer tudo, né? Para aprender, você vai conseguir fazer uma prova melhor, vai estudar melhor. Então, é isso que as vantagens de ter educação física, né? E levar isso para a vida inteira, né? Saindo da escola, fazendo um esporte, exercício. Você vê, o que o Albert Einstein faz, né? Quando você vai fazer a leitura, ele me levou a falar sobre isso agora que eu estou falando aqui. Comecei então com educação física. Aí você tem as disciplinas aqui, vamos ver aqui, ó. Aí você tem aqui as disciplinas, né? Tá lá. Aí que você tem, né? Tá lá a geografia, que quando você aprende mapas, você vai lá aprender mapa. Aí o que acontece? Vamos ver aqui. Aí tem aqui na página, só para poder aproveitar, que olha, interessante que quando você, por exemplo, aprende geografia, né? Aí, deixa eu ver aqui. Que eu peguei. Tá na página 289. Isso aqui, ó. Tá lá. Aí tá lá. O assunto aqui é sobre descobrimento da América, né? Aí tá lá. Aí você tem aqui o mapa, ó. Por exemplo, tem o mapa aqui da geografia, ó. América do Norte aqui. Aí você tem aqui América do Sul. Aí tem aqui, ó. Aqui ele fala, vamos associar geografia com história. Aí você fala aqui a respeito, né, da navegação feita por Cristóvão Colombo. Aqui você tem o Oceano Atlântico, né? Aí ele começou daqui, ó, para fazer o caminho que levou ao descobrimento das Américas, né? Aí aqui tá botando o mapa de uma maneira assim didática, né? É didático ele, ó, tá? Aqui, e que, cara, essa distância aqui ele até fala aqui uma coisa interessante, que ele fala assim, ó, na ilustração, por necessidade de paginação, a distância entre os continentes não corresponde à escala real. É só para colocar aqui para efeito, né, de paginação. Interessante isso, né, essa observação que foi feita aqui. Aí tá lá, aí mostra aqui o mapa, ó, aí cada continente tem as suas características lá. O que você encontra lá no continente africano, ó? Aqui tá, ó, os nativos, né? Isso aí, esse mapa aqui na época, né? Lá na época do Cristóvão Colombo. Então, aí tá mostrando aqui o mapa aqui, ó. Mostra, ó, as diferenças aqui em termos de tradição, tanto de vestimentas, tradição cultural. Aqui tá mostrando a Europa, ó. Aí tem aqui, ó, os habitantes aqui da Europa. Aqui tem da África, tá aqui, ó, que mostra aqui elefante, zebra, né? Tá lá os macacos aqui, e aqui são os habitantes, e mostra, né, ó, o camelo aqui, ó, tá no deserto, né? Então aqui mostra a característica da África. Aqui já mostra da América do Sul, por exemplo, Brasil. Aqui você tem as arara, um nativo indígena, ó. Você vê, é bem diferente daqui, né, do africano, como é diferente daqui quando a gente vê um habitante, ó, da América do Norte, ó como é que é, dos índios, como é que era, ó, dos chefes apaches. Também tem uma diferença muito grande. Então isso é legal quando você estuda, olhando pelo mapa,
E você vê que associa, você vê que história e geografia, eles andam de mãos dadas com a disciplina de artes. Então você precisa ter o apoio da disciplina de artes, justamente para você ter essas ilustrações aqui, ó. Tá vendo? É isso que é analisar. É você analisar, é você não ficar apenas, né, na parte de ficar seguindo metodologia ultrapassada, como você pode fazer associação de uma disciplina com a outra, que eu acabei de fazer, que é a interdisciplinaridade, que é uma das ferramentas do espaço docente-aprendiz, né? Então, vamos ver. Então tá aqui, ó. Aí tá mostrando aqui, ó, tá lá, as outras disciplinas, por que você aprende matemática, né? Então, não há dúvida nenhuma que quando você aprende matemática e quando você vai no mercado, você vê um preço de um produto que custa tantos valores, né? Um valor lá e você tem o outro valor. Aí qual deles é mais barato? Aí você tem que calcular por quilo para saber. Tá lá. E, enfim, você vê que sociologia e filosofia, justamente essas duas disciplinas aqui, é que trabalha com raciocínio. Você vê filosofia. Filosofia, ela trabalha justamente com a parte de utilizar a razão, a parte de você raciocinar. É a filosofia que te dá isso, porque na filosofia é que você tem os questionamentos, né? Você tem o sim e o não. Aí quando a gente aprende lá na filosofia, então você coloca como se fosse assim um trevo, né? Aqui aqui você tem o sim e tem o não. E aqui você tem, entre o sim e o não, aqui você tem um campo do talvez. É justamente no campo do talvez que você, justamente ali é onde você faz as suas reflexões, seus questionamentos, onde você tem as suas dúvidas, né? É justamente no campo do talvez, entre o sim e o não, é que você analisa, desconfia, duvida e discute. Você tem que questionar, você tem que discordar. Mesmo que uma afirmação esteja correta, vamos supor que um professor, uma outra, ou uma pessoa com quem você conversa na rua, no seu trabalho, na sua casa, uma pessoa afirma algo e essa afirmação ela está correta. Ela está correta, a afirmação. Você está recebendo uma afirmação certa mesmo, né? Mas, mesmo você recebendo uma afirmação certa, mas você pode desconfiar. Você pode não concordar, você pode discordar, né? Tem uma afirmação errada? É a mesma coisa, afirmação errada, né? Tem pessoas que concordam mais com a afirmação errada do que com uma afirmação certa. Tem pessoas que não aceitam a realidade e quer aceitar algo que causa uma ilusão, né? As pessoas são mais passíveis em aceitar algo que causa ilusão do que uma verdade nua e crua. Esse que é o problema. Por isso que as pessoas querem falar só sim e têm dificuldade de dizer não. Esse que é o problema, né? Que acarreta nisso também, né? É a mesma coisa quando o aluno aprende coisas, né, de metodologia ultrapassada, aí vai sair e não vai desenvolver o campo do talvez. Justamente o campo do talvez que está a filosofia. Tá aqui, ó. É que está a filosofia. Tá lá. Viu como é que a gente faz a análise? Né? A gente analisa. Tá aí. Então, aí voltando aqui à página, né? Aí tá lá, você tem aqui a página sobre Einstein, né? Olha o que o Einstein é capaz de fazer, né? Tá lá, muito legal. Aí só para complementar aqui que não pode esquecer a relação, por exemplo, tem a língua portuguesa, né? A língua portuguesa, sem dúvida, é a disciplina que é onde você faz interpretação de texto, ensina você a interpretar texto para você interpretar um texto de história, você interpretar enunciados de matemática, tanto de física, de química, de biologia, enfim. A língua portuguesa, ela prepara você para a interpretação e para você redigir, para você escrever, para você sintetizar, resumir. Igual como eu estou fazendo aqui. Ó. Olha o que eu estou fazendo isso aqui tudo, escrevendo. Se eu estou lendo um assunto aqui, eu estou lendo uma enciclopédia, e dali eu destaco algo que me chamou a atenção e vou lá e tento aqui, e coloco aqui, transcrevo algo que me chama a atenção e vou aqui, ó, vou redigindo. Mesmo não sendo um texto, mas eu estou aqui colocando aqui os que mais destacam, eu estou indo mais além. Isso se chama uma parte que a gente aprende, uma parte da língua portuguesa que se chama redação. Tá lá. Aí você vai, ó,
vai desenvolvendo aqui como eu estou fazendo, né? Então, é isso que é interessante fazer. Então, ele era mau aluno por causa disso. Agora, imagina que o aluno que aprendeu a analisar, desconfiar, duvidar e discutir, ele terminou o estudo dele. Aí, ele pode fazer um experimento. Esse mau aluno aqui, esse mau aluno, né, que desenvolveu tudo isso daqui, analisar, desconfiar, duvidar e discutir, vamos dizer que ele entra na escola, numa escola em que não se aprende a usar esse tipo de metodologia. O que ele vai acontecer? Aí, ele vai entrar na sala de aula novamente, só com uma experimentação. Ele vai ficar diante de alunos que só aprenderam a decorar, a aceitar tudo sem questionar. Ele vai ser visto, o Einstein, assim como algum aluno, tá lá. Aí o Einstein, ele vai ser visto como um mau aluno. Ele é visto como um mau aluno porque ele era transgressor e ele ia além da decoreba. Pronto. Isso aí diz muito aqui da atitude dele quando ele fala algumas frases que ele falou aqui, ó. Olha que interessante aqui, ó. A arte suprema do mestre consiste em despertar alegria, provocando curiosidade. Tem que provocar curiosidade pelo conhecimento criativo, né? Ó, aqui, ó. A única finalidade da educação deve consistir em preparar indivíduos que pensem e ajam como pessoas independentes e livres. Tá aqui, falando aqui, né? Tá lá. Aí fala aqui da teoria da criação da teoria especial, da relatividade, né? Tá lá. O estabelecimento da equivalência entre energia e massa, né? Então tá ali, ó, é sobre isso aqui, ó, do selo aqui do Einstein, ó, energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, tá aqui, né? Tá lá. Que mais outras frases aqui que fala, né? Então eu tô pegando mais aqui, captando as frases dele, que ele falou aqui, né? Vamos ver se tem mais aqui, vamos ver. Então praticamente é isso, né? Vamos ver aqui. Vamos ver mais aqui, quando a gente faz aqui uma apresentação no improviso, que é muito bom, que a gente vamos descobrindo juntos aqui na leitura, né? Que tá lá, porque eu não marquei nada, mas tudo bem. Mas a gente vai vendo aqui, mas pelo menos eu me lembro de onde eu li aqui, aí eu tô indo aqui direto onde eu lembrei daqui dos destaques, tá? Aí tá lá. Tá aqui, ó. Então, é isso aqui mesmo, ó. Isso aqui que é bom. Olha só, eu tô pegando aqui que fala assim, ó. A sua evolução no campo da ciência pura não lhe diminuiu o interesse pela criatura humana. Ao contrário, tornou-a mais profunda. A evolução no campo da ciência pura, né? Não diminuiu ele não lhe diminuiu o interesse pela criatura humana, né? Então, o que acontece? Ele fala assim, o grande problema da humanidade não está no domínio da ciência, mas no domínio dos corações e das mentes humanas. Então, era a opinião dele, tá? Tanto fala aqui, era a sua opinião, né? Então, tá lá. Interessante também a frase, tudo o que chama, né? A gente vai mais além, a gente vendo assim, estuda mais ele nas escolas, né? Como cientista do que ele fez no campo do conhecimento, mas também temos que ver os bastidores, né? Então, um deles foi realmente na parte de mau aluno. Então, agora já sabe por que ele era mau aluno. Não por ser mau aluno, porque não queria estudar, não tinha interesse, não é nada disso. Então, tá ali, ó. Tá aqui, fala aqui, né? O que mais aqui, ó? Vamos ver aqui. Não, acho que, ó. Eu vou encontrando aqui, eu acho que não tem... Eu tô falando aqui vagamente aqui, eu tô aqui divagando, né? Vagando. Porque eu tô tentando encontrar aqui, eu tenho que falar alguma coisa, né? Mas tá lá. Mas é isso, né? Vamos ver aqui. Mais aqui que ele fala. Aqui não. Mas, ó, aqui não. Aqui também não. Beleza, né? Tá, então tá aí, pessoal. Então é isso, né? Vamos ver. Pronto. Então tá aí, ó. Então, falando aí, fazendo essa apresentação de uma maneira descontraída para
Você vê em 2 páginas, eu consegui passar alguma coisa aqui sobre o que era realmente o Einstein, né, na sua vida pessoal. Então você vê que ele não era mau aluno, né? Ele era só mau aluno porque ele incomodou muitos aqueles que só viviam só na passividade de receber as informações sem questionar. Então, quando pessoas veem alguém que questiona, que vai mais além, né, do que é lido, né, discordando ou concordando, então as pessoas se sentem incomodadas com isso, né? Então gera um incômodo realmente, né? Porque é algo assim revolucionário, você vê, para aquela época. Porque Einstein, né, aí eu concluo, né, pelo que eu leio, era um cientista à frente do seu tempo. Você vê, lá no início do século XX, né, já alguns foram mais além e já estavam à frente do seu tempo. E você vê que graças tanto que eu falando aqui agora, eu acabei de me lembrar aqui, né? Eu me lembrei que se não fosse, eu estava até lendo aqui, pena que eu não agora que eu me lembrei que eu li, que eu achei muito legal aqui, que fala aqui, ó. Ele fala aqui, deixa eu ver aqui. É que ele fala aqui o seguinte, né? Que se não, assim, ele fala assim, quer ver? Deixa eu botar mais pra cá, ó. Que fala assim, que se... Então eu vou dizer, eu me lembrei do que era, né? Eu me lembrei aqui, deixa eu ver aqui, encontrei. Ah, tá aqui, ó, achei. Ainda bem que eu quero finalizar a apresentação, a live, com aqui, exatamente aqui, ó. Ele fala assim, ó, quer ver? Deixa eu ver aqui, eu quero começar aqui, ó. Mas essa concepção de vida como processo de evolução não impedia de acatar as opiniões que prezavam e ressaltavam. Certa vez dirigiu-se assim a um grupo de crianças. Ah, tá. O Einstein, ele se dirigiu a um grupo de crianças falando assim, tá? As coisas admiráveis que vocês aprendem a conhecer em suas escolas, o trabalho de várias gerações realizado em todos os países da Terra, custou grandes sacrifícios e esforços apaixonados, né? Tudo isso é posto em suas mãos para que vocês recolham, venerem e desenvolvam e um dia transmitam fielmente a seus filhos, né? Então, desta forma, nós mortais nos imortalizamos naquilo que criamos em comum, na realização de obras imperecíveis. Se vocês pensarem nisto, adquirirão uma opinião justa sobre outros povos e outros tempos. Vamos lá. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que se hoje a gente conhece, tem muito conhecimento relacionado ao campo da medicina, como muitas doenças, que algumas doenças têm curas e outras não, e algumas doenças têm já a vacina e outras ainda, né, estão sendo estudadas para ter a vacina. O que significa? Significa que se hoje nós estamos aprendendo muita coisa na escola, aí volta para aquilo que eu estava falando aqui, ó. Aí volta para o que a gente estava falando sobre aqui, ó. Então, se tudo que você aprende na escola tá lá, então vamos lá, tá aqui. Pronto. Então, que tudo que você aprende na escola ali não é à toa, né? Você tem que entender que quando o professor ele transmite cada assunto ali na sua respectiva disciplina, ele está querendo dizer que o que está querendo dizer é que tudo aquilo não foi, aquilo levou anos e anos, muito trabalho, dias e noites mal dormidas, e para você hoje aprender de uma maneira assim que não precisa, vamos dizer assim, trabalhar cansavelmente. Como é que pode dizer assim? Fugiu agora assim, né? Porque de tanta gente fazer o debate assim, está querendo dizer o seguinte, né? Então, por exemplo, se a gente tem hoje uma vacina, hoje, então, imagina a vacina que você está tomando hoje, olha quanto trabalho deu, né? Eu falo em relação à doença que teve, que foi a Covid, depois tivemos outras doenças lá na década de 50, na década de 30, as invenções, as criações tecnológicas para aquela época, a invenção do avião. Olha quanto tempo, por exemplo, o Santos Dumont levou, olha o trabalho que ele teve, um trabalho árduo, dias e noites sem dormir, batendo a cabeça ali para tentar levantar um peso enorme,
né? Que um dia você vê que, e hoje em dia que é um avião, olha quanto tempo os cientistas, né? As grandes personalidades no mundo do campo científico, né? Levou tempo, levou ali tanto trabalho, e que hoje você está lá e a gente está assimilando isso hoje. Você vê, não é algo à toa assim, né? Então, se é transmitido, se você está aprendendo aquilo, não é algo à toa, não é aquela coisa de cultura inútil, tá? Então é isso que eu estou querendo falar. Então fiz um resumo, né? De uma maneira mais assim, bem mais superficial, mas espero que eu tenha dado o recado. Então, valeu, pessoal. Então, obrigado, né? Um abraço e até lá.